Salmo 91. Esse salmo começa dizendo assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Como é que eu sei que eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo e descansando na sua sombra, na sombra do Onipotente? Como é que eu sei que eu estou descansando em Deus? Como é que eu sei que eu estou habitando nessa proteção de Deus? Aí ele começa no versículo 2 dizer assim: diz ao Senhor, a pessoa que está habitando diz: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então, uma pessoa que esteja habitando no esconderijo do Altíssimo e descansando à sombra dele, ela sempre traz no seu coração isso: Deus é o meu refúgio, o meu baluarte, o meu Deus em quem confio. Diga glória a Deus. Versículo 3: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Sabe, quem habita nesse esconderijo do Senhor sempre está dizendo: o Senhor é o meu refúgio. Você pode dizer isso? O Senhor é o meu. Diga mais uma coisa. Diga: Jesus é o meu refúgio. Diga: o Espírito Santo é o meu refúgio. O meu Deus Altíssimo é o meu refúgio. Continuando a leitura: fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Que? Aos seus anjos dará ordens a quem? Ao meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Diga: Deus dá ordem aos anjos para me guardar na minha caminhada aqui na terra. Versículo 12. E diz mais: esses anjos me sustentarão nas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcará os pés o leãozinho e a serpente. Por quê? Sabe por que Deus faz tudo isso? Porque se apegou com amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo. Por quê? Porque conhece o meu nome, porque invoca o meu nome, porque clama pelo meu nome, porque usa o meu nome, eu vou pô-lo a salvo. Versículo 15: ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia, quando bater aquela angústia, quando bater aquela situação difícil, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade. Você vai viver muito e lhe mostrarei a minha salvação. Diga glória a Deus. Irmãos, eu estava esta manhã lendo um trecho que eu vou ler agora com vocês, da palavra de Deus. Você quer ver o cumprimento deste salmo aqui dentro da Bíblia? Deus promete aqui no Salmo 91. Você sabe que o salmo foi escrito muitas centenas, milhares de anos antes da vinda de Jesus. Então isso era uma promessa para aquelas pessoas daquela época e é uma promessa para nós hoje, será uma promessa amanhã, até que Jesus venha. Diga glória a Deus. Então, essa promessa, na época de Jesus, ela já existia.
E Deus fazia essa promessa para aqueles filhos de Deus daquela época, diga glória a Deus. E eu vou mostrar para você essas promessas se cumprindo num dos apóstolos. Veja, vem aqui comigo em Atos capítulo 12, e eu vou mostrar para você essa promessa aqui se cumprindo. Atos 12. A partir do versículo 1, você vai ver o Salmo 91 se cumprindo aqui na vida de Pedro. Por aquele tempo, todo mundo comigo? Versículo 1. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para o quê? Os maltratar. Fazendo passar a fio da espada, quer dizer, matou a Tiago, irmão de João. Então começou uma perseguição muito grande aos irmãos naquela época. Versículo 3, vendo ser isso agradável aos judeus, porque os judeus odiavam os cristãos, porque diziam que o Messias já tinha vindo, que Jesus era o Messias, e que ele era Deus, e que habitou entre nós, e os judeus não suportavam isso, como não suportam até hoje. Eles não acreditam ser Jesus, o Messias, o Filho de Deus, eles estão esperando ainda o Messias. Na verdade, Jesus já veio, e vai retornar, e eles vão continuar esperando o Messias até a consumação dos fatos. Por isso que a Bíblia diz que judeu não é mais quem nasce em Israel, é quem tem o coração circuncidado. Olha só. Então, versículo 3. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Então ele foi e prendeu a Pedro. Quem é o cabeça? Pedro. Então vai preso. Versículo 4. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Quer dizer, Pedro foi levado por 16 homens, 16 soldados, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, ele tinha a intenção de até matar Pedro também. Versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia o quê? Diga, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Diga isso. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com uma das cadeias. E sentinelas à porta guardavam o cárcere. O cara estava acorrentado, estava de trás das grades, e ainda com sentinela depois das grades, sentinela na saída ainda. Versículo 7. Eis, porém, que sobreveio o quê? O que sobreveio? Um anjo. Um anjo do Senhor. E uma luz iluminou a prisão. Está vendo o Salmo 91 se cumprindo? Aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Olha o Salmo 91 se cumprindo aqui na vida de Pedro. Uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, quer dizer, o anjo tocou o lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta-te depressa. Então, as cadeias, quer dizer, as correntes, as algemas, que caíram-lhe das mãos, disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, disse-lhe, mas põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real ou que se fazia por meio do anjo. Parecia antes uma visão. Será que eu estou dormindo? Isso é um sonho? Isso é uma visão? O que é isso? Pedro ainda estava meio atordoado. Versículo 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Cumpriu o Salmo 91 na vida do Pedro, ou sim ou não? Sim ou não? Amém? Então, nós estamos vendo que a palavra de Deus diz que Deus protege,
que Deus guarda e que Deus protege, que Deus guarda. Versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas fazendo o quê? Orando. Você vê, a igreja sempre está orando, 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 orando. Congregavam e oravam. Versículo 13. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, tontinha, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava no portão. Eles disseram: estás louca? Ela, porém, Pedro está preso, está lá super preso. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. O pessoal orava, mas não acreditava no que orava, né? Olha só, orava, mas não acreditava que Deus poderia fazer isso. Versículo 16, entretanto, Pedro continuava batendo, então lhe abriram, viram-no e ficaram atônitos. Eles, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas, quer dizer, fossem espancadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Irmãos, eu já fiz uma mensagem algum tempo atrás aqui, não aqui, mas quando nós ainda estávamos lá em Vicente Carvalho, do universo paralelo. E uma das coisas que Satanás quer sempre apagar da sua mente é esta realidade. Que realidade? Que junto a esse mundo físico que nós estamos aqui, existe um mundo espiritual, o qual eu dou o nome de universo paralelo. Aqui neste momento, há anjos neste momento. Aqui nesse momento, há anjos cercando este lugar. Aqui neste momento, há todo um mover entre o céu e a terra. Há um texto na Bíblia que acontece com Jacó, que quando Jacó tem um encontro com Deus, ele via anjos subindo e descendo. Quem sabe onde é essa passagem? Alguém se arrisca a procurar na Bíblia onde está essa passagem? Alguém se arrisca a dizer assim: pastor, eu sei onde é que está isso. Isso para mostrar a você que entre o céu e a terra há uma movimentação tremenda deste universo paralelo. É os anjos trazendo ordens para serem executadas na terra. É Deus respondendo à oração dos santos, não só a oração da igreja daquela época, mas da oração de nossas orações, quando nós oramos hoje. Há um trânsito do céu para a terra, desse universo paralelo, dessa quarta dimensão, que nós não vemos com os olhos nus, mas que está presente. Então, este universo paralelo, ele é real, e se você tiver essa certeza no seu coração, isso faz uma diferença muito grande. Primeiro, você começa a se lembrar que você é muito mais do que um religioso, que Deus contempla o seu caminhar, o seu falar, o seu dia, as suas atitudes, aonde quer que você esteja. Não há como fugir de Deus, não há como enganar a Deus, não há como você fazer número para Deus. Deus conhece você plenamente, porque você anda na presença dele e não há como esconder. A Bíblia diz que a palavra não nos chegou à boca e ele já conhece todos. Então Deus conhece os seus pensamentos. Diga: Deus conhece os meus pensamentos. Então, irmãos, não há como você fugir. O problema é que muitas pessoas que são religiosas caem neste erro. Qual é o erro? Eu venho à igreja, fiz minha oração, fiz os meus louvores, vou para casa e me desligo. Impossível. A vida cristã é uma vida completa. Você não pode ser só cristão aqui.
Você não pode só viver aqui, porque fora daqui o universo paralelo continua, Deus continua observando você e os anjos continuam. Achou, Jorge? De Gênesis 28, 12. Abra lá comigo, vem cá, para você saber que esse trânsito entre o céu e a terra, ele é real. Gênesis 28, 12. Vamos lá. Vou ler do 10 para que você entenda o contexto. Gênesis 28, 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam, o quê? Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei. Por onde quer que fores, eu te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que hei referido. Despertado Jacó do sono, disse: na verdade, o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Aleluia. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, erigiu em coluna, sobre o cujo topo entornou azeite. E ao lugar da cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o quê? Você vê que o dízimo não é um negócio da lei. Isso aqui foi feito antes da lei. O dízimo é um pacto com Deus espiritual a respeito de dinheiro que nada tem a ver com a lei. Eu quero falar, irmãos, isso. É que Jacó não percebeu que Deus estava ali com ele. E olha, é isso que eu quero dizer para você. Muitas vezes nós estamos vivendo situação e não estamos falando com Deus de maneira que como Deus não estivesse cuidando de nós. Deus cuida de nós mesmo quando nós vamos para a cadeia. Pedro, irmãos, foi preso. Deus cuidava dele, mas ele não impediu ele de passar por aquela angústia, não impediu ele de passar por aquele momento de provação. E ele foi preso de uma forma violenta, parecia um marginal, de alta periculosidade. Ele tinha mais escolta do que o Fernandinho Beiramar quando vem aqui depor no fórum. Pedro, um homem que que pregava o amor, a salvação, a fé em Deus, e foi tratado dessa maneira. Deus não impediu que ele passasse por um vale, Deus não impediu que ele não passasse por uma prova, mas Deus no meio da prova o visitou. Diga glória a Deus. Irmãos, ele estava lá, e enquanto ele estava lá, a igreja estava orando, dizendo: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, venha o teu reino, venha esse trânsito dos céus, esse mover dos céus em favor de Pedro, Senhor. E Deus, ouvindo a oração da igreja, envia o anjo, e o anjo tira ele de lá. Os soldados ficaram sem saber, sem entender nada, como é que esse cara saiu daqui, sem usar de violência, sem a gente ter visto, ninguém viu, porque quando Deus começa a agir, irmãos,
não há homem que resista. Se você vê, havia uma inocência de Pedro aqui. Pedro estava para ser, irmãos, ser oferecido como morto. Ele seria morto para agradar os judeus, assim como já tinha se matado um dos discípulos de Jesus. E ele estava dormindo, serenamente dormindo, mesmo respirando para ele, dentro de algumas horas ele estaria sendo morto, mas ele estava sereno. Eu quero dizer para você que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Senhor, fica sereno, porque Deus vai te guardar. Você sabe que às vezes você passa até por bobo. Às vezes a inocência da sua fé dá a impressão que você é bobo. As pessoas têm ideia, fulano é muito bobo, é muito inocente. Irmãos, quem me guarda não é a minha expertise, não é a minha capacidade, a minha inteligência. O que me guarda é o guarda de Israel. A Bíblia diz que é Ele que me protege à direita e à esquerda. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Então, é essa inocência de dormir no meio da tribulação, essa inocência de dormir no meio de uma prisão, essa inocência de dormir quando há uma ameaça e dizer, Deus me guardará. E se Ele não me guardar, eu vou continuar crendo nele. Por quê? Porque o que importa é que Deus é o Deus que ressuscita os mortos. Se eu morrer, Ele me ressuscita. Diga glória a Deus. Eu tenho certeza disso. Que eu ressuscitarei, se eu morrer antes de Jesus voltar, eu ressuscitarei. Eu creio nisso, diga glória a Deus. Eu creio, irmãos. Então ouça, o que eu vou falar para você agora. A promessa de Deus, ela se cumpre. Há anjos ao nosso serviço. E aquilo que você não puder fazer, mediante a oração, por isso a Bíblia diz, muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Mediante a oração, Deus vai mover corações. Pastor, tem uma coisa que está presa, está amarrada, não sai. Quando você começa a orar, as cadeias caem, diga glória a Deus. As vendas caem. O Satanás, ele vai embora, porque ele não pode resistir. Você sabe por que poucas pessoas oram? Porque Satanás convence as pessoas de que estão cansadas demais, sem saber que a oração renova as forças. Ele convence as pessoas que aquele problema para resolver é mais importante do que a oração. Mas no dia em que você começa a entender que orar abre o cárcere, que orar coloca as cadeias, as prisões abaixo, que orar faz com que anjos venham ao teu socorro, no dia em que você verdadeiramente crê nisso, você vai, antes de fazer qualquer coisa, diz, não, primeiro eu vou orar, e vai à presença de Deus, porque uma coisa que você leva à presença de Deus, que você ora, quando você vai sair para resolver, já está resolvido, porque Deus vai adiante de nós, irmãos. Os anjos estão ao nosso serviço, para realizar coisas. Por isso, essa noite, eu quero lembrar você que existe esse universo paralelo. E que esse universo paralelo, ele é real. Eu já contei para vocês a história que eu já tive uma visão desse universo paralelo. Para os irmãos que são novos aqui não sabem. Mas há muitos anos atrás eu orava muito a Deus que eu queria ver isso. Quero ver esse mundo espiritual. Eu quero ver com os olhos naturais. E orei muitos anos a respeito disso, até que um dia, eu estou no ponto de ônibus, e de repente, eu vi a cadeira, eu vi aquele rapaz, e via anjo atrás dele. Eu via o ônibus, via as pessoas dentro do ônibus, e via os demônios, tudo pendurado. Eu vi uma pessoa atravessando a rua, que havia uns 2 ou 3 demônios segurando o pé dela, ela andando com dificuldade. Olha só, irmãos, andando com dificuldade, e eu vi os demônios segurando. Por isso que a Bíblia diz que tem espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade é espírito mesmo, é demônio mesmo. Eu vi uma senhora que atravessava a rua,
e um anjo imenso atrás dela. E eu fiquei. E na medida que eu fui vendo isso, o que eu falei? Meu Deus! Quem estava perto de mim no ponto de ônibus, pirou na batatinha, o cara ficou doido. Porque eu estava vendo o que ninguém via. E é isto que eu quero dizer a você. Quando você começa a ter uma vida profunda com Deus, você começa a ver anjos subir e descer como Jacó viu. Você começa a ver a ação desses anjos. Não uma nem duas, irmãos. Já inúmeras vezes eu vou a igrejas, algumas igrejas pregar, e já aconteceu de eu ver a pessoa estatelada, o culto todo estatelado, olhando para mim assim, chorando. Eu disse, meu Deus. E eu pregando, no final do culto terminar, a pessoa vinha correndo, pastor, eu nunca vi isso, mas eu vi um ser imenso atrás do Senhor, um anjo, o Senhor não imagina o tamanho atrás do Senhor, o Senhor andava ali atrás do Senhor. Eu disse, eu sei, os anjos do Senhor acampam ao meu derredor e me livra, porque eu sei que muita coisa que eu não morri até hoje, foi porque Deus me guardou através dos seus anjos. Muitos acidentes que eu poderia ter sofrido, eu não sofri, porque Deus me guardou. E eu sei que isso é verdade, porque uma vez eu entrei numa sessão espírita, quando eu entrei, os demônios sacudiram tudo, quando eu entrei, eles começaram a sacudir tudo, manda ele embora, porque os anjos entravam comigo, e entra, irmãos, isso não é privilégio do pastor, isso é privilégio de quem crê sinceramente, Deus não te abandona no meio das suas aflições, Deus não te deixa largado no cárcere, Deus não te deixa abandonado no deserto, porque Ele dará ordem aos teus anjos, ao teu favor. Diga glória a Deus. É esse Deus que nós servimos, que está vivo, que é real, que é poderoso. E você tem que crer nisso de todo o coração, e confiar, que nenhum fio de cabelo cairá da tua cabeça, sem o consentimento de Deus. A única coisa que pode violar essa proteção é você começar a viver uma vida de pecado. Aí você perde essa proteção. Porque o pecado nos afasta de Deus. Toda pessoa que começa a viver uma vida de pecado, a proteção divina começa a se afastar dela. Por quê? Porque o Salmo, quando a gente começa a ler o Salmo, a condição dessa proteção é habitar no esconderijo do Altíssimo e andar na sombra do Onipotente, quer dizer, andar na presença dEle. Por isso ele disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Essa proteção, ela existe para quem anda na presença de Deus. Porque se você vive uma vida de pecado, então essa proteção, ela não te alcança. Por quê? É preciso andar na presença do onipresente. Laço do passarinheiro, peste perniciosa, terror noturno, peste de dia, peste seta de noite, bala perdida. Deus te guardará. Se você fizer dele a morada, o refúgio, nenhum mal te sucederá, porque ele vai enviar anjos e dará ordem a teu respeito para que te guardem de todos os teus caminhos. Eu quero fazer uma oração esta noite. Primeiro eu quero orar por irmãos nossos que estão numa batalha muito grande. Quero orar pelo Sebastião, da Suzana, está enfermo. Quero orar pela irmã Edna na recuperação dela. Quero orar pela irmã Patrícia aqui do Eliel, suspeita de câncer dela, dessa vez no fígado. Eu quero orar pela irmã Zuleia, que também está extraindo um tumor. Essa é a função da igreja. Enquanto os irmãos estão enfrentando lutas, a igreja reunida ora. Se você quer orar, fique de pé comigo, nós vamos orar agora. Eu vou convidar os irmãos para vir orar aqui junto comigo, Diácono César, Diácono Fernando, Cláudio também,
Nós vamos levantar agora uma oração. Cláudio vai orar pela Patrícia, César pela Edna, Fernando vai orar pelo Sebastião, e nós vamos concordando, dizendo: Senhor, move os céus em favor desses irmãos. E aí, se Deus lembrar você, pessoas, depois nós vamos orar também, amém? Pai, nós estamos crendo na Tua palavra, nós estamos reunidos aqui neste momento, crendo que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Tu não mudas, que as Tuas promessas não falham, e que os Teus anjos estão ao nosso serviço. Pai, essa santa inocência, Senhor, que nós temos no coração, de crer que enquanto estamos aqui, Senhor, a Tua mão está agindo através desses anjos. Ó Deus, nós buscamos a Tua face, queremos, Senhor, obedecer a Tua palavra, Senhor, de buscar a Tua presença, buscar, Senhor, o acolhimento da Tua presença, porque sabemos que ao fazer isto, Senhor, os céus se moverão em favor da terra. Tira agora toda a incredulidade do coração de cada irmão aqui, para crer, Senhor, que Tu podes mais, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, e que nós possamos ter essa inocência da fé, para crer, Senhor, que esse movimento dos céus em favor da terra é verdadeiro, é real, Senhor. Nós, Senhor, pela fé, já estamos, Senhor, nos alegrando na Tua presença, e Te apresentando esses pedidos, Pai. Amém, Jesus. Pai, com um só pensamento, na mesma fé, no mesmo Espírito, Pai. Colocamos, Pai, em Tuas mãos, Pai, a saúde, Pai, do nosso diácono Sebastião, nosso decano, Pai. Ó Senhor, vai tirando toda a enfermidade, fazendo cessar toda a enfermidade agora, Senhor. Pai, aumentando a sua imunidade, Pai, suas plaquetas, Senhor. Aleluia, Pai. Fazendo, Pai, fazer uma restauração, uma renovação, Pai, naquela vida, naquele corpo, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, aleluia, conforme, Pai, o pastor falou, Senhor, nós cremos, Pai, temos essa fé para profetizar e dizer, Pai, Sebastião, seja curado agora, em nome de Jesus. E o Senhor está movendo céus e terra em favor de todos os nossos enfermos, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém, Jesus. Pai, a Tua palavra fala: pedi e dar-se-vos-á, Senhor. Buscai e achareis, Senhor. Batei e abri-se-lhe-á, Senhor. Nós aqui, meu Pai, nós estamos pedindo, Senhor, estamos buscando, estamos batendo nessa porta de cura, meu Pai, em favor dos nossos irmãos. Eu quero Te pedir nesse momento, meu Pai, pela irmã Patrícia, pelo irmão Eliel, que estão passando, meu Pai, por essa peleja já há algum tempo. Meu Pai, nós não aceitamos isso como servos, como os filhos do Senhor. Nós não aceitamos, ó Pai, essa adversidade que se levanta, meu Pai, contra a vida desse casal, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, toma a vida do Eliel, toma a vida da Patrícia, meu Deus, aonde quer que eles estejam nesse momento. Fortalece, meu Deus, a vida desse casal, meu Pai, e cura, meu Pai, restaura, Senhor. Nós aqui, meu Pai, declaramos em nome de Jesus que está sendo basta nesse momento, meu Pai, basta nessa enfermidade, meu Pai, e que ela não vai se alastrar, Senhor. Em nome de Jesus, nós profetizamos isso, meu Pai, porque o Senhor, meu Pai, não foi ferido, o Senhor não foi moído, o Senhor não foi transpassado em vão, porque sobre as suas pisaduras, meu Pai, nós fomos sarados, nós fomos curados, Senhor, e não aceitamos, ó Deus, essa enfermidade sobre a vida da Tua filha. Nós temos declarado isso e profetizado no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Senhor, eu tenho conversado com Hélio, com a Edna, Senhor, Deus, tenho falado, Senhor, para o Hélio, que aquele altar está faltando. Está faltando ele ali em cima, Deus, para ser porque ele foi chamado para ser um levita Teu. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra diz, conforme Deus, o Teu filho acabou de orar, que nós fomos sarados pelas Tuas pisaduras, fomos curados. Senhor, em nome de Jesus, eu me lembro, Senhor, daquele homem, oh Deus, com enfermidade, deitado numa maca, entrando pelo telhado, Deus, porque Tu estava presente naquele lugar, e aquele homem desceu, Deus, por uma cama, por cima de um telhado, Deus, para que fosse curado por Ti.
Pai, hoje nós não precisamos disso. Porque a tua palavra diz, Deus, que tu estás conosco todos os dias, Deus, até a consumação do século. Deus, em nome de Jesus, oh Deus, vai até a Edna, Deus, aonde ela estiver agora, restaura a saúde dela, Deus. Oh Deus, para que teus filhos, Deus, possam voltar a te adorar na sua plenitude, Deus. Para que o Hélio possa voltar a tocar, a ministrar, Senhor, Deus, para ti. Tu sabes, Deus, o que ele tem passado, a luta que ele tem passado, Deus, com isso. Deus, um dia, Senhor, eu estava sentindo dor, Senhor, num culto, Deus, dor de rim, crise renal. E eu falei para ti, Deus, que eu não fui feito para sentir dor, e naquele momento tu me curou instantaneamente, Senhor. Deus, eu te peço, o mesmo milagre que tu fizeste comigo naquele culto, Deus, faça com a Edna, Senhor. Cura a Edna agora, Senhor, em nome de Jesus, a tua igreja está orando. Deus, em nome, nós cremos na tua palavra, que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e somos justificados pelo teu sangue. A tua igreja está aqui orando, Senhor. Aleluia. Oh Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Oh Deus, e faz um milagre, Deus, na vida da Edna, Senhor. Traz esse casal de novo para o nosso seio, Deus. Para o seio da igreja, Senhor, totalmente restaurado na sua saúde, Pai. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, Deus. Eu te peço, Pai, faz um milagre, completa o teu milagre, Deus. Opera o teu milagre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai, oramos pela irmã Zuleia agora, pedindo, Senhor, que essa cirurgia que está planejada, tudo corra bem, Senhor. Que seja extraído aquele tumor e ela totalmente restaurada em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Eu quero orar por aquelas pessoas que não estão com problema de enfermidade, mas assim como Pedro estava no cárcere, aprisionado, alguma situação que está presa, amarrada, que o inimigo levou a uma situação de impedimento, de imobilidade, e que precisa as cadeias cair. Se você quiser, vem aqui na frente, nós vamos levantar um clamor agora, para que essas cadeias caem, para que essas prisões invisíveis, que o inimigo cria, as barreiras que ele levanta, caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque o Senhor é poderoso para enviar ali um anjo e tocar e mudar. Se é uma questão na justiça, Deus tocar ali, colocar aqueles papéis para andar. Se é uma questão de oportunidade, Deus abrir a porta. Se é uma questão de algum ente querido que está aprisionado, ele ser liberto agora. Levanta as suas mãos aos céus e diga: Senhor Jesus, assim como caíram, Senhor, as cadeias, as algemas que estavam prendendo, Senhor, a Pedro, Senhor, nós queremos pedir agora que Tu envies um anjo ali, Senhor, anjos nesses locais, para, Senhor, que as cadeias, as prisões invisíveis, que estão aprisionando a vida de pessoas, situações, Senhor, caia por terra agora, que todo impedimento do diabo seja retirado, que todo engano do diabo seja desfeito agora, que toda mentira do inimigo agora seja colocada por terra, e que venha o teu reino agora, Senhor, se manifestando ali com poder e glória, trazendo, Senhor, vitória, quebrando os portões de ferro, as trancas de bronze, rompendo, Senhor, todos esses laços malignos, que o Salmo 91 agora, Senhor, se cumpra também na nossa vida, assim como se cumpriu na vida de Pedro, que, Senhor, caiam por terra agora, e que esses laços sejam totalmente desfeitos, em nome de Jesus, e venha a Tua vitória, e que as pessoas ficam, Senhor, embasbacadas, Senhor, perplexas, Senhor, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor
Senhor é Deus, para saber que Tu és o Deus de Israel, mas também é o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, aquele que disse, clama a mim, e nós estamos clamando, e Tu disseste que responderia, e nós cremos que Tu estás respondendo nesta noite. Pai, o Teu povo está como a igreja naqueles dias, em oração, Senhor, porque os nossos olhos estão postos em Ti, é de Ti que vem a nossa salvação e a nossa resposta, Pai. Nós confiamos no Teu poder, Pai, pela fé nós Te agradecemos, assim como aquela criada, Senhor, ficou boba, assim como os discípulos ficaram bobos, nós vamos chegar aqui, Senhor, bobos, dizendo, o Senhor é maravilhoso, Ele respondeu a nossa oração, pela fé nós já estamos nos alegrando, Pai, e Te glorificando, e que o povo de Deus diga amém, diga está ligado na terra, está ligado no céu, através do nome e do sangue de Jesus, diga glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Os irmãos, creia, Deus está enviando anjos. Nós vamos ter resposta desta oração aqui. Tremendo. E as pessoas nem vão saber. Eu não entendi nada, não é para entender não, é só para crer, meu irmão. É só para crer, não tem que entender nada, porque Deus manda os seus anjos ao nosso socorro. Há um trânsito. E se estava congestionado, agora vai ficar mais congestionado ainda, porque Deus está ouvindo as nossas orações, amém? Olha, estamos de volta na quinta-feira. Estou feliz de ver vocês dois aqui, amém? Depois que nós viemos para cá, vocês não tinham vindo aqui ainda não, né? Bom vê-los aqui. Estamos de volta quinta-feira, às 20 horas, 8 horas. Domingo, cine, né? Família. Sábado, domingo, pastor Sebastião aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que Deus abençoe a todos.